Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do SBC Podcast. Hoje a gente tem aqui um convidado, a gente está no meio do Congresso Brasileiro de Coluna e a gente está aproveitando essa oportunidade única de juntar essas pessoas importantes da nossa história para construir aqui um documentário histórico do legado de cada cirurgião que passou pela Sociedade Brasileira de Coluna. E hoje a gente tem o privilégio de conversar com o professor Dr. Eduardo Puertas, que foi presidente da Sociedade Brasileira de Coluna na gestão 1999-2000. Várias histórias interessantes, eu espero que a gente consiga aproveitar aqui ao máximo esse bate-papo. Obrigado, Dr. Puertas, pela participação. Para a gente é uma grande honra tê-lo aqui conosco nessa edição do nosso podcast. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de contar algumas coisas da sociedade. Eu participei da criação do comitê de coluna, que foi em Belo Horizonte. Aí teve o professor Valdemar Carvalho Pinto, ele era que liderava a coluna, ele foi um dos idealizadores do comitê de coluna, que depois virou Sociedade Brasileira de Coluna. E dentro da sociedade, eu fiz uma evolução. Eu fui tesoureiro da sociedade, secretário da sociedade, e depois eu fui eleito presidente da sociedade. E uma coisa interessante durante a presidência é que nós tínhamos um dinheiro, um volume financeiro bastante razoável, e não tínhamos sede. Então, nós compramos 2 conjuntos na Alameda Lorena, no edifício Rio Negro, onde antes me parece que a Sociedade Brasileira de Ortopedia tinha sede lá. E na época nós compramos um espólio. Então, não tinha como passar para a Sociedade Brasileira de Coluna, porque inclusive ela não tinha CNPJ. Então um imóvel ficou no meu nome e o outro ficou no nome do professor Tarcísio. E nós ficamos alguns anos, 2, 3, 4 anos, eu não sei, com o imóvel no nosso nome e colocando no imposto de renda e com medo de ser pego. Exato. Nem lembro se a gente punha no imposto de renda ou não. Até a sociedade criar o CNPJ dela. Quando a sociedade criou o CNPJ, nós passamos o imóvel para o CNPJ. Naquela época, que a Receita Federal não saiba, mas naquela época não havia um controle tão grande. Foi comprada com o dinheiro da sociedade e depois foi colocado no nome da sociedade, que mantém até hoje na isso mostra até esse histórico artesanal da sociedade, né? Vocês esculpiram essa sociedade na pessoa física de vocês mesmo, né? Todos vocês fizeram com que isso aqui fosse possível. A gente está diante hoje do maior congresso da Sociedade Brasileira da história. A gente tem mais de 1.400 inscritos, segundo os dados de hoje de manhã, e devem estar crescendo já, porque a gente vê aqui um evento completamente lotado, uma feira de exposição com mais de 45 expositores, a gente tem 25 convidados internacionais. Então realmente vocês construíram, né, vocês fundamentaram a base de tudo isso que a gente vê construído aqui hoje. E vocês fizeram isso artesanalmente, né? Então... É que, basicamente, o médico não é um bom administrador. Então, enquanto a gente não tinha condição de ter uma administração, vamos dizer assim, profissional, e os que nos sucederam aprenderam muita coisa, então a sociedade hoje ela tem um caminho bem profissional, uma sociedade muito bem estruturada, muito bem administrada, então ela faz com que chame a atenção dos médicos que querem fazer residência e querem fazer residência de coluna, porque tem uma coisa estruturada. Você vê, quando eu fui da diretoria, quando eu fui presidente, nós tínhamos acho que 175 ou 155 associados. Eu sou do tempo que tinha pouquíssimos cirurgiões de coluna pelo Brasil, e hoje nós estamos com um congresso com 1.400 e muitos não vieram. Então é uma coisa interessante que os jovens que queiram fazer coluna saibam que eles vão entrar numa sociedade bem estruturada, uma sociedade que tem mostra uma instrução e uma formação constante para os jovens, e isso é muito interessante não só para o jovem, mas também para o paciente. O senhor falou 2 coisas até agora que eu quero pegar esses ganchos para a gente elaborar um pouquinho mais desse bate-papo. A primeira foi a entrada da neurocirurgia na Sociedade de Coluna, né, a história da Sociedade de Coluna. Ela vem do Comitê de Coluna da SBOT, que vira a Sociedade Brasileira de Coluna. O senhor, inclusive, fez parte dessa história da entrada da neurocirurgia como parte da Sociedade Brasileira de Coluna. Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. E um outro tema que eu gostaria de explorar a sua experiência, a sua memória, das gerações anteriores. Você mencionou o professor Carvalho Pinto. Quem foram os cirurgiões de coluna que inspiraram a sua geração, né? Quem foram os precedentes, né? Antes da sociedade mesmo, né? Quem eram os líderes e como eles costuraram
costuraram a sua construção para se tornar o presidente da SBC. Vamos por duas partes, por partes. Os precedentes foram o professor Valdemar Carvalho Pinto, o professor Ivan Ferrareto. No Rio tinha o professor Cláudio Vilela Pedras. Em São Paulo tinha eu esqueci o nome dele agora, foi um médico muito interessante, que ele era um polivalente, ele era um enólogo, esqueci agora o nome dele, mas também é um indivíduo que foi importante dentro no HC tinha o Basile, o Alberto Basile, o professor Mendonça, que era um indivíduo importante dentro. Eu conheci recentemente o professor Godinho, no Rio, do Rio de Janeiro, e tem outros, eu que não lembro. Milad no Milásio Milazo, que é de Goiânia. Depois veio o Sérgio Dyer, também de Goiânia, o pessoal mais ou menos da minha geração, talvez alguns um pouco mais velhos. Mas muitos outros, que talvez eu esqueça o nome aqui, foram importantes, não só na ortopedia, como também na neuro naquela época, que não havia junção. A junção, quer dizer assim, oficial, foi um convite para quem quisesse participar dos neuros. Foi durante a minha gestão, o congresso foi em Comandatuba, e teve uma discussão da reunião da diretoria, não só da diretoria, de todo o plenário, e que votaram a entrada dos neurocirurgiões que quisessem, não era obrigatório, evidente, que quisessem participar da Sociedade Brasileira de Coluna. E a aceitação foi muito grande. Até hoje tem muitos neurocirurgiões aqui que participam da Sociedade Brasileira de Coluna, porque ela não é Sociedade Brasileira de Coluna da Ortopedia, ela é Sociedade Brasileira de Coluna, ponto. Exato. Participa. Hoje nós temos, que faz parte como membro efetivo, o pessoal da neurofisiologia. Sim. Então a equipe, que é do Dr. Ricardo Ferreira, são 18 ou 19 membros, eles também fazem parte da Sociedade Brasileira de Coluna, porque eles estão no centro cirúrgico conosco a todo momento. Então as pessoas que participam, que ajudam tanto o neurocirurgião quanto o ortopedista, eu acho que é válido eles participarem, eles estão aqui, dão aula, então é uma coisa muito interessante. Quanto a... Teve mais gente, teve um pessoal da HC, esqueci o nome também, que ele fazia muita a parte lombar, também foi uma pessoa extremamente importante na... Aldo Fazer, bem lembrado, memória melhor que a minha. E eu posso até falar isso que eu estou errando, porque o pessoal Aldo Fazer fez parte da minha banca de doutorado. Quem foram as suas inspirações na cirurgia da coluna? Qual foi a sua trajetória? Sulandinha, eu estou esquecendo de um dos caras mais importantes. E que a gente queria que estivesse aqui. Queria muito entrevistá-lo. O Osmar Avanzi também, que era da Santa Casa, mas eu fiquei junto com o Elcio Landim durante 7, 8 anos. Nós trabalhamos junto, eu trabalhava com ele, eu aprendia com ele. Então, e é um amigo pessoal meu até hoje, a gente tem contato até hoje. Passamos muitas vezes Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversários dele, que a gente vai na casa dele comemorar. Então, o Elcio Landim foi uma pessoa extremamente importante, não só para mim, como para toda a Sociedade Brasileira de Coluna. Ele foi um expoente, junto com outras pessoas, mas ele é uma pessoa que marcou muita gente pela simplicidade dele, pela capacidade de amizade que ele tinha, não tinha nenhuma maldade no que ele fazia, que poderia alguém ter. Ele era um cara extremamente, ainda, graças a Deus, era um sujeito extremamente agradável, simples e disposto a ensinar. Isso é uma coisa importante. E modéstia à parte, dizem que um dos maiores artistas da cirurgia da coluna, né? Inegavelmente. Eu operei com ele durante 7, 8 anos, eu posso dizer que eu vi pouca gente operando igual a ele. Pouca gente operando igual a ele. Eu fiquei fora do Brasil em 2 oportunidades, pessoas de nome renomado assim, e de repente eu lembrava, durante uma cirurgia que eu estava participando com eles, falava, o Landim não faria desse jeito. Mas era a sensação, não que eles estivessem errado, era só uma outra visão. Então era uma visão mais que nós tínhamos que improvisar muitas coisas, e eles não tinham que improvisar. O primeiro mundo não improvisa, eles fazem... Então, o Landim foi um cara especial. Eu posso lhe dizer que eu, vindo da minha formação mista, Brasil, um pouco de fora do Brasil, eu realmente vejo isso no cirurgião brasileiro, e eu tive a oportunidade de ver muita gente operar no mundo. O cirurgião brasileiro, ele realmente tem uma versatilidade, A gente, de certa forma, na diversidade, constrói uma versatilidade muito grande. Eu acho que isso vem do legado do Carvalho Pinto, do legado do Landim, do legado do Avanzi, do legado do Godinho, do Vilela Pedras, Ivan Ferrareto, acho que todos esses construíram... Tem o Sérgio Hahnemann, tem o Zilberstein, tem Esses dois vão estar aqui com a gente.
Tem o cara que é do Rio. Eu sou ruim de nome, eu não esqueço o rosto, mas nome eu sou meio ruim. O cara do Rio de Janeiro, ele tá meio gordinho, por sinal, encontrei com ele hoje. Mas ele... Gordinho do Rio não é o Carelli, não, né? Carelli, ele mesmo, cara. Eu fui educado falando gordinho, você já reconheceu. Carelli, são pessoas assim, e eu peço desculpa para aqueles que eu não citei por questão de memória, você está me ajudando. Teve gente aqui do Nordeste, do Norte também, que foram pessoas que desenvolveram localmente, o pessoal aqui de Recife, o presidente do Congresso, o presidente da sociedade. Então, todo um pessoal, que eu estou citando o nome dos precursores, mas depois eu abri um leque. Mas vocês foram a base disso, né? Essa pirâmide ela foi construída em cima da fundamentação que vocês deram, né? Então, a gente vê hoje a medicina no Brasil em posição de destaque, a gente vê nomes da cirurgia de coluna do Brasil que são estrelas internacionais, você mencionou aqui alguns, né? E, inegavelmente são estrelas internacionais. A gente vê o número de publicações em revistas de relevância da comunidade científica brasileira crescendo a cada dia, e tudo isso certamente só é possível por conta de todo o trabalho que vocês fizeram. Não só na sociedade, mas na formação, né? O senhor conduz e conduziu a formação de uma das maiores escolas de formação médica, ortopédica e coluna do país, que é a Escola Paulista de Medicina, e certamente essa escada que foi criada para que a gente esteja aqui, teve um pouquinho da mão de vocês, né? Cada bloquinho que foi colocado por vocês permitiu isso acontecer. Cada faculdade formou um X número de pessoas que estão distribuídas pelo Brasil, o pessoal do Sul também fez isso, e aquilo foi evoluindo. Tem, além do Hahnemann e do Zilberstein, tem outros lá no Rio Grande do Sul, que eu não vou conseguir lembrar o nome, mas todo mundo construiu um pouco. Não existe um indivíduo que fala, este era o Marco. O Marco foi o professor Valdemar Carvalho Pinto, o professor Ivan Ferrareta, o Cláudio Vilela Pedras, o Godinho, e depois veio um pessoal mais novo, e na qual, logo abaixo desse pessoal, mas com um diferencial muito grande, foi o Dr. Elcio Landim. Esse aí realmente é um concurso. Esse eu espero ter a oportunidade de entrevistar aqui. Se ele aparecer aqui no Congresso, a gente vai fazer questão de parar tudo para entrevistá-lo, porque realmente ele merece. Esse seria uma entrevista extremamente interessante com ele. Eu vou conseguir ainda. A iniciativa desse podcast é realmente resgatar isso tudo. Para a gente é uma honra, a gente tem que olhar para trás e saber de onde a gente veio, e principalmente aprender com tudo que a história nos mostrou para tentar construir uma sociedade mais forte. Eu gosto de finalizar essa entrevista com uma mensagem de inspiração mesmo para as futuras gerações, para quem está entrando agora, ou para quem às vezes está desencantado com a vida associativa e não entende a importância da sua doação pessoal, que isso é uma doação pessoal. A gente sacrifica tempo, a gente sacrifica família, às vezes a gente sacrifica dinheiro para estar aqui, para construir algo que nem é para a gente, né? Às vezes é para o outro. Queria te pedir uma mensagem, né? Você que inspirou tantas gerações. Eu acho que a mensagem para os jovens é o seguinte: tem que trabalhar dentro de um padrão que foi ensinado e doar um tempo para a sociedade. Nem que seja vindo no Congresso, participando de comissões da Sociedade Brasileira de Coluna, mostrar que a sociedade pode crescer e pode ser cada vez mais forte. Existe uma tendência a gente tentar ser cada vez mais forte, mas se não houver a ajuda do mais jovem, porque às vezes quando a gente é mais jovem, a gente tem um pouco de medo e vergonha de se expor. Não tenho medo e vergonha de se expor, porque é nessa hora que você aprende. Exatamente. Então tem pessoas que falam isso, sua timidez muitas vezes deixa de fazer com que uma sociedade não evolua, porque a tua ideia seria extremamente interessante, mas você por timidez acha, eu sou jovem, eu não vou falar. Fala, tá errado, aprende. Não tá errado, é usado. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu aprendi com um dos meus mentores, professor Rubens Jensen, você conhece bem? Ficou durante anos na Esqueci do nome dele, agora que ele está no Rio. E ele me dizia que o mentor dele, o professor Jürgen Harms, tinha a mania de ouvir os jovens. Então toda vez que alguém chegava no centro cirúrgico, às vezes ele tinha grandes nomes da cirurgia da coluna e davam opiniões, e às vezes ele nem ligava para aquilo, e aí tinha um jovem no canto da sala que não sabia direito o que estava fazendo ali, e aí ele se atrevia a falar, ele parava tudo para ouvi-lo.
porque ele dizia que às vezes as melhores ideias vêm realmente daquele que não foi contaminado por um monte de preconceitos. E aí, às vezes, aquilo faz realmente a coisa mudar. Então, eu concordo com o professor Wilton Harms, e isso aí é uma verdade. Não tenham vergonha de se mostrar, porque é aí que nascem as grandes ideias. Porque se for esperar a ideia dos mais idosos, as nossas ideias já foram aplicadas, estão aqui. Eles precisam aplicar as ideias deles para isso aqui melhorar. Eu acho que a mensagem é essa. Muito legal, agradeço enormemente a participação. Para a gente tem sido, para mim particularmente, tem sido uma experiência incrível comandar essa sequência de entrevistas. Não só entender a história, mas também ter contato com vocês, que foram aí as nossas inspirações. A Sociedade Brasileira de Coluna agradece tudo que você dedicou a ela. A gente só está aqui realmente pela construção que vocês, esse legado que vocês deixaram. E para a gente é um grande privilégio, um prazer poder contar com a presença de vocês aqui no Congresso, ativamente. Continua influenciando muita gente aí que cerca, muita gente que lhe vê, realmente está sendo tocado pela sua presença. Obrigado. Eu agradeço e peço desculpa de alguns nomes que eventualmente eu tenha esquecido. Acho que todos são lembrados aqui. Todos são lembrados. Obrigado, professor. Muito obrigado a você. Um abraço. Um abraço.